Olá, eu sou a Camila Gadel Medeiros, eu faço graduação em Física na Universidade Federal do Paraná e eu estou aqui com o professor Dr. Miguel Abate, que fez a graduação e o doutorado em Física no Centro Atômico em Bariloche, na Argentina, e o pós-doutorado na Universidade Nijmegen, na Holanda. Ele foi responsável pela implantação da linha de espectroscopia de raio-x MOLE no Laboratório Nacional de Luz Síncroton, LNLS, em Campinas. A gente está aqui para falar sobre o Sirius, o novo acelerador de partícula. Professor, qual foram os seus incentivos, as suas motivações para vir implantar essa linha de pesquisa no Brasil? Então, como tu já bem falou, eu fiz o doutorado em Bariloche, na Argentina, e depois fui a fazer um pós-doutorado na Universidade de Nijmegen, na Holanda. E a área de pesquisa lá, junto com o professor John Fagel, era espectroscopia utilizando radiação síncrotron. E por ocasião de eu visitar o síncrotron em Paris, na França, eu conheci o pesquisador Elio Tolentino, que na época estava fazendo o seu doutorado na França. Em 1993 ele voltou para o Brasil para fazer parte do staff do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron em Campinas, e ele me convidou para visitar o síncrotron. Então, fim de 93, eu visitei o síncrotron, participei de um workshop organizado pelo Helio, e lá eles me fizeram um convite para desenvolver uma linha de espectroscopia no síncrotron. Então foi assim que eu cheguei aqui no Brasil, basicamente com o convite do Elio Tolentino e com um desafio, que era construir uma linha de espectroscopia, a primeira linha de espectroscopia do Brasil. Então você já trabalhava nessa área de pesquisa antes de vir para o Brasil? Exatamente, era a especialidade que eu desenvolvi durante o meu pós-doutorado. E por que o Brasil? Por que te chamou a atenção? Basicamente porque era o único lugar naquela época era em todo o hemisfério sul, e hoje em dia é o único lugar em Sudamérica que tem um síncrotron, que era a minha especialidade. Então eu já sabia que mesmo que eu voltasse para a Argentina, eu ia terminar vindo a desenvolver a minha pesquisa aqui no Brasil. Então foi uma coisa natural. E quais foram as suas maiores dificuldades com a pesquisa, de trazer essa pesquisa para cá, de implantar essa linha de raio-x aqui? Bueno, evidentemente todo desenvolvimento científico e tecnológico tem as suas dificuldades, mas eu encontrei um enorme apoio por parte do diretor científico do laboratório, por parte do diretor técnico do laboratório, e também das diversas fontes de financiamento científico, que naquela época era o CNPq e a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Elas me deram o dinheiro necessário para comprar os insumos, e depois foi trabalhar junto com uma equipe técnica fantástica que era a equipe técnica do síncrotron. Então, na verdade, dificuldades intransponíveis não tivemos. Sempre tem a dificuldade natural de desenvolvimento, mas na verdade tivemos bastante apoio. Agora então vamos falar um pouco dos aceleradores de partícula em si. Como funcionam os aceleradores de partícula do tipo síncroton e o que é luz síncroton? Então, existen diversos tipos de aceleradores de partículas, así como existen diversas partículas. Tem aceleradores de elétrons, tem aceleradores de íons. O síncrotron trabalham basicamente com elétrons e estão formados por três partes. Na primeira etapa, eles passam por o que se chama um acelerador linear, que es un acelerador que funciona básicamente con microondas, y los eléctrons son acelerados porque ellos literalmente surfan en las microondas, y esa es la primera etapa. Después que salen do acelerador linear, ellos entran en un segundo acelerador llamado de booster, y en ese acelerador a energia dos elétrons é aumentada até o patamar necessário para entrar no próprio síncrotron.
E no síncrotron é um acelerador aproximadamente circular que faz com que os elétrons descrevam órbitas circulares, e a deflexão dentro do círculo é obtida por meio de campos magnéticos. Y toda partícula que es deflectida por ese campo magnético sufre una aceleración, y toda partícula cargada que sufre una aceleración emite radiación, y esa radiación recibe o nome de radiação síncrotron. As fontes de luz síncrotron, elas são classificadas em gerações. O que significam essas gerações e de qual geração é o Sirius? Inicialmente esa radiación síncrotron no era utilizada, era simplemente un subproducto de los procesos de colisión entre eléctrons y otro tipo de partículas. Mas en algún momento pesquisadores se dieron cuenta de que esa radiación podía ser utilizada para estudiar a estructura cristalina, estructura electrónica, dos materiales. Entonces ellos empezaron a construir líneas de luz asociadas a esos síncrotrons para ese tipo de estudio. Esa fue la primera generación de síncrotron. En la segunda generación de síncrotron, ellos ya partieron para construir síncrotrons no para procesos de colisiones, sino únicamente para la utilización como fuentes de luz. Esa es la segunda generación de síncrotrons. Y hoy en día ya estamos por la cuarta generación, que son instrumentos en los cuales a principal fonte de radiación síncrotron no son los ímãs que mantienen los eléctrons describiendo órbitas circulares, sino que son o que se llaman dispositivos de inserción, que son los wigglers y los onduladores. En los onduladores se obtiene una luz síncrotron muy intensa y muy focalizada, es lo más parecido a que se tiene a un rayo láser de rayo X. Y en los wigglers, por pelo contrario, uno utiliza una deflexión mucho más intensa para producir rayos X de muy alta energía. Y este síncrotron desenvolvido en Campinas corresponde a una fuente de cuarta generación. Os cientistas y técnicos brasileros están de parabéns porque ellos han conseguido desenvolver una fuente que es competitiva a nivel internacional. Se espera que una vez que esté funcionando sea la fuente más brillante de toda Tierra, y se espera también que eso atraiga pesquisadores de todo el mundo que vengan a desenvolver sus pesquisas aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Uma pergunta também bastante comum é por que os aceleradores de partículas são tão grandes? Por que precisa de tanta área para construir um acelerador de partícula? A ideia é sempre aumentar a energia do feixe de elétrons, porque feixes de elétrons mais energéticos producen rayos X con una energía mayor, más penetrante, que permite estudiar materiales metálicos de dimensiones macroscópicas. Inclusive en algunos síncrotrons do mundo son utilizados incluso para estudiar pessoas, para hacer tomografía en pessoas. Entonces se precisa que sean muy energéticos. Então, a dificuldade é a seguinte: se você tem um feixe de elétrons muito energético, com os campos magnéticos que você pode produzir, mesmo com ímãs supercondutores, você precisa mudar a trajetória pouco a pouco. Então, você precisa que o raio do síncrotron naturalmente va a tener un rayo de decenas de metros, y consecuentemente los síncrotrons son naturalmente grandes y precisan de predios enormes para poder albergarlos. Para que los oyentes tengan una idea, uno de los mayores aceleradores de partículas que se encuentra en la frontera entre a Suiza y a Francia
tem diámetros acá eu falei de decenas de metros, y ese acelerador tiene un diámetro de decenas de kilómetros. Entonces, conforme va aumentando a energia das partículas que você quiere acelerar, tanto maior precisa ser o raio da deflexão. Então agora a gente vai falar um pouco das motivações que levaram o Brasil a desenvolver um acelerador de partícula como o Sirius. Professor, qual foi assim a maior motivação de uma nova luz síncrotron, vendo que a gente já tinha o UVX aqui no Brasil? Que tipo de pesquisa pode ser desenvolvida em um acelerador de partícula de luz síncrotron como o Sirius? Então, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron já possui um acelerador, e esse acelerador chamado de UVX. Esse acelerador permite fazer um certo tipo de pesquisa. O Sirius vai permitir fazer um salto de qualidade, vai permitir fazer coisas que com o síncrotron menor não era possível fazer. E de fato se espera, e eu acredito piamente nisso, que o Sirius vai ser, se não melhor, um dos 2 melhores aceleradores do mundo, e que vai permitir abordar questões que não vai ser possível abordar em nenhum outro síncrotron do mundo. Entre as questões que eles podem abordar, mesmo na época que eu trabalhava lá, eu trabalhava na linha de espectroscopia, e fazíamos estudos das propriedades elétricas e magnéticas dos materiais. Isso permite producir dispositivos elétricos e eletrônicos de melhor qualidade. Em particular, a pesquisa que eu desenvolvi no síncrotron estava relacionada com um material crucial para o desenvolvimento das baterias de íons de lítio que você encontra em todos os celulares. Então, essa pesquisa que nós desenvolvimos ajudou ao aprimoramento das baterias dos celulares. Mas do meu lado, tinha uma outra equipe que estava especializada em estudar catalisadores. E eles tinham um convênio com a Petrobras para desenvolver catalisadores cada vez mais eficientes para os processos petroquímicos. E do outro lado, eso do lado direito, no meu lado esquerdo, tinha uma linha que estava dedicada ao estudo da biologia molecular. E esse estudo é absolutamente necessário, por exemplo, para estudar a estrutura das proteínas na superfície dos vírus e, consequentemente, para desenvolver vacinas apropriadas para esses vírus. Então, você vê que no âmbito da eletrônica, no âmbito da petroquímica, no âmbito da biologia molecular, como as pesquisas desenvolvidas pelo síncrotron podem ajudar e reverter para a sociedade brasileira. A pesquisa científica não é simplesmente um fetiche dos pesquisadores. Sempre levamos em consideração e temos em mente que a pesquisa que uno desenvolve nesses laboratórios reverta para a sociedade, que é justamente a que paga, direta ou indiretamente paga por o desenvolvimento desses laboratórios nacionais. Você acredita que o desenvolvimento da pesquisa no Brasil vai ser melhor com esse acelerador? Acredito sim que o Sirius representa um grande avanço com respeito à infraestrutura existente, não somente no Brasil, nem no mundo. Espera-se que cientistas de Estados Unidos, Europa, principalmente pela proximidade, não? Japão, Rússia e China ficam meio longe, mas espera-se que pesquisadores de Estados Unidos e de Europa vengan a desenvolver suas pesquisas aqui no Brasil, e isso vai alavancar a ciência brasileira e vai colocar a ciência e a técnica brasileira como destaque em todo o mundo. Y naturalmente va a haber toda una serie de técnicas posibles con los Sirius que no estaban implementadas en el UVX y que justifican la construcción de ese nuevo acelerador Sirius.
E você acha que a visão do resto do mundo em relação à pesquisa científica desenvolvida aqui no Brasil vai ser valorizada com os sírios? Certamente, certamente. Como eu já falei, a equipe técnica e científica do Sirius está de parabéns, ya que consiguió no solo desenvolver una máquina de cuarta generación, sino que dependiendo do parámetro que você olhe, es a melhor máquina que va a tener no mundo. Entonces están de parabéns. A ciencia no es algo que uno tiene que pensar que tiene que ser desenvolvida en los países do primeiro mundo, digamos. O Brasil mostró que es posible desenvolver ciencia de alto nivel internacional no Brasil. As repercusiones que a pesquisa realizada en los Sirius va a trazer, como eu falei, en ámbito de materiais, en ámbito de energia, en o ámbito da biologia, son tan importantes que eu diria que não é somente um direito que o Brasil tem de desenvolver pesquisa científica de alto nível, é uma obrigação. Se o Brasil pretende continuar crescendo em todos os aspectos, o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica é absolutamente essencial. Então eu vou agradecer a participação do professor aqui com a gente, de ter dado toda essa explicação e esse esclarecimento, tanto sobre os sírios, tanto quanto sobre a pesquisa aqui no país, e mostrar que tem pesquisa sendo desenvolvida no país, sim. De primeiro nível internacional, diga-se de passagem. Para quem quiser conhecer mais a fundo tanto os sírios quanto o trabalho que o Laboratório Nacional de Luz Síncroton faz, o site deles é www.lnls.cnpem.br/sírios.